do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha de Saint Pison, sexta-feira da terceira semana no tempo comum, que há 2 semanas começa o nosso encontro aqui na igreja. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 4, 26 a 34. Todos esses dias Jesus está falando em parábolas, que é um gênero literário, para que o povo entendesse. Ele não falava diretamente, depois ele explicava, principalmente para os discípulos, para que depois os discípulos pudessem ensinar ao povo. Então começa assim: naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus está falando com a multidão. Hoje não precisa nem sair de casa, né? Tem o YouTube aí. O reino de Deus, está falando do reino de Deus. É como quando alguém espalha semente na terra. De novo, ele já falou um pouco dessa semente. O semeador saiu a semear, tinha um bornal, jogava a semente, caiu, pedregulho, caiu no meio da estrada, caiu e não dá fruto. Depois só quem acolhe com terreno bom, que é o coração bom, vai dar fruto. 30, 100, 60, já expliquei. Aqui é outra parábola da semente. O reino de Deus, portanto, essas parábolas da semente é falando do reino de Deus, da igreja. O reino de Deus começa aqui com a igreja católica. A única igreja fundada por Cristo é a igreja católica. As outras não foram fundadas por Cristo. Nem são igrejas, são comunidade. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. De novo, está espalhando a semente. Só que agora é diferente, porque ele vai dormir, né? Espalhou a semente e tal. Ele vai dormir, acorda, dorme, acorda, passa um tempo. Noite e dia, a semente está lá na terra. Ele não vê mais. Ela vai germinando e crescendo. Certamente, se tiver água, né, adubo e tal, ela não cresce. Mas ela está lá.
no solo. Ninguém nem vê. E ele não sabe como isso acontece. Ele não está vendo a semente. E ela está germinando. A terra, por si mesma, se a terra for boa, né, produz o fruto. Até que chega o dia, o ponto que a semente brota, né? Primeiro aparecem as folhas, né? Depois vem a espiga. E por fim os grãos que enchem a espiga. Como Jesus sabia das coisas. E ele usava o conhecimento do povo. Hoje ia falar de 5 GB, 10 GB, não sei quantos GB aí. Mas na época não tinha isso. Tinha espiga, semente, rede, pesca, pérola, tesouro. Aí é o que ele falava. Quando era menino lá no colégio, o gato hoje acordou. Toda a vida na homilia ele passa aqui, né? Aí eles davam uma semente de feijão pra gente. Menino, vocês ainda fazem isso nos colégios aí. Aí botavam no algodão molhado. Faz isso ainda? Menina aí, faz? Não? Faz? Então vocês não sabem nem o que é semente nem nada. Ele botava o feijãozinho no algodão molhado. Aí depois de uns 3, 4 dias começava a brotar o feijão. É interessante. Aqui é a terra, né? Pois bem, quando as espigas estão maduras, está lá, ele não vê, está crescendo e tal, né? Vem a folha, espiga, né? Grão, espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. Essa linguagem, foice e tempo da colheita, é juízo, julgamento. No Evangelho é. Então ele está falando do reino de Deus, fruto e julgamento, que já tem 3 coisas. Nós que estamos na igreja, que é o reino de Deus, que começa aqui na igreja, nós devemos dar fruto, porque um dia virá o julgamento. Então tem essas 3 coisas aqui já, né? E ele continua, e Jesus continua. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Aí contra outra parábola. Aí fala do grão de mostarda. Eu já vi um grão de mostarda, não sei se vocês já viram, é bem pequenininho. É uma semente bem pequena. E quando planta, mesma coisa, fica lá, né, na terra e tal, e quando ela cresce, ela se torna uma árvore enorme, maior do que muita árvore. Significado: o reino de Deus começa bem pequenininho, depois ele cresce. E às vezes nem sabe que está crescendo. E acontece muitas vezes com a gente, né? A gente abraça a fé, abraçou a fé quando era criança, se perseverou, cresceu na fé. Porque muitas vezes se afasta da igreja, né? Depois retorna. Quando retorna, se perseverar, a pessoa nem nota, mas ela está crescendo. Chega um ponto que ela vai ver que a fé dela está maior, está mais importante. Quando eu me reaproximei da igreja em 82 pela RCC, na época aquele fogo medonho, né? Fogo, fogo, fogo. O fogo passa. E Jesus não deixa o fogo toda hora não, entendeu? Ele tira para a gente crescer, né? Quando tirou, eu disse, meu Deus, a gente fica pensando que Deus, né, que está só, abandonado. Não está. É a aprovação dos santos aí, a Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, ela tinha muita tentação na carne, Catarina de Sena, né? E ela não sentia Deus, está nos escritos dela. E ela conversava com Jesus, né? Tinha aquelas conversas com Jesus. Santos tem essas conversas. E demorou muito a tentação e ela sentiu muito mal. Não tinha um fogo, né? Não sentia a presença de Deus. E Jesus deixou ela sentir mesmo mal, sentir mal, assim, né? A aridez. Quando passou, ela perguntou a Nosso Senhor, reclamou. Mas Jesus, tu não viu não que eu estava na tentação? Claro que viu. Não só viu, ele deixou, né? E ela disse, onde é que tu estava? Ele disse, dentro de ti. Aí ele procura fora, né?
Está dentro, mesmo na tentação, a pior tentação do mundo, Jesus está dentro. Procure dentro. Teresa de Calcutá, né, tinha aquele sorriso bonito. Eu sou muito impressionado, era impressionado com Teresa de Calcutá, né? Dois santos que nós conhecemos, né? Teresa de Calcutá e João Paulo II, do nosso tempo. Mas era bem feinha, né? Teresa de Calcutá, uma velhinha assim, magrinha, feinha, curva, e um sorriso lindo. No livro dela, eu li italiano no livro, eu celebrava para as irmãs dela na Itália. E a nossa comunidade confraria segue muito Teresa de Calcutá. Essas obras de caridade, tudo que a gente faz aqui é por causa de Teresa de Calcutá. Eu me inspiro nela. Ela vivia sorrindo, né? E no livro dela, ela explicou um dia: vocês me veem sorrindo, vocês pensam que eu estou sentindo Deus? Não estou sentindo nada, não. Estou sentindo nada, não. Eu estou sentindo aridez. Eu estou sentindo o que os pobres sentem. Está lá no livro dela. Italiano é una luce, não sei o quê. Em português, uma luz para... Procure, Teresa de Calcutá, não deve ser caro o livro. Eu sinto a depressão que os pobres sentem, eu sinto a tristeza que os pobres sentem, eu sinto o abandono que os pobres sentem, mas eu sorrio para Deus. Eu sorrio porque eu quero sorrir. Eu não sinto nada para estar sorrindo, não. Olha que coisa grandiosa. E o maior exemplo é Jesus, porque na hora da cruz, do Getsêmani, ele sentiu angústia, medo e pavor, porque ele disse: afasta de mim. Ele não queria beber o cálice, não, afasta de mim o cálice. E depois, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então, a angústia, a depressão é uma doença, tudo bem, mas a angústia, a aridez fazem parte da vida espiritual. E se não está mais sentindo aquele fogo do começo, graças a Deus. Hoje eu entendo, também faz 44 anos, né, que eu comecei essa caminhada. Hoje eu entendo João da Cruz, que eu li no começo, há 40 anos atrás, quando ele falava que não queria apego a nada, a purificação do sentido, purificação do espírito. Eu achava bonito aquilo. Hoje entendo alguma coisinha, né? É melhor caminhar sem sentir nada, para ficar desapegado de tudo e de todos. Eu não quero ser apegado a ninguém nem a nada. E eu luto para isso, né? Então, o melhor é caminhar a vida de fé. Não pouco importa se sente. Se Deus quiser dar uma consolação, dá. Se não quiser, não dá. E acabou. Tem que fazer as coisas, faz. Tem que rezar, reza. Tem que fazer as coisas do teu ministério, faz. Pronto. Espera somente em Deus. Nenhum consolo. A vida de fé é isso aqui. Pois bem, então a semente de mostarda é pequenininha e cresce. A gente nem sabe. Eu cresci muito mais nesse período que não sentia nada, e hoje gosto muito de não sentir nada. Eu prefiro não sentir nada. Prefiro vir para a missa aqui, celebrar, pregar, que eu gosto de pregar, mas essas consolações que tinha, meu corpo queimava, pegava fogo. Se alguém fumasse perto de mim, tocava fogo no cigarro, né? Acabou, há muito tempo. Ótimo que acabou. Graças a Deus que acabou, porque isso aí não é Deus. Nada disso é Deus. Deus é a vida de fé, sem nada disso aí. E hoje me sinto bem mais crescido espiritualmente, porque não tem mais essas besteiradas. Ou não, foi mal, não é besteirada, né? É um consolo que Nosso Senhor dá no começo. O grão de mostarda cresce, que os pássaros do céu vêm se abrigar na árvore, né? Quer dizer, deu muito fruto. E era bem pequenininho. É isso que ele está dizendo, né? Se a gente perseverar. O importante é perseverar. Por fim, termina assim o Evangelho. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, que é tipo uma catequese. Pronto, aqui foi uma catequese, né, que ele falou. Como estas, conforme eles podiam compreender, ou seja, com a linguagem deles. Não com a linguagem. Jesus era muito entendido, ele podia falar com a linguagem que ninguém entendia. E o que adiantava? Nada.
só lhes falava por meio de parábolas, para ver se eles entendiam. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, então Jesus deixava a multidão, muitas vezes, ficava só com os discípulos e explicava tudo para os discípulos. Para quê? Para que depois os discípulos explicassem para a multidão. Fizemos aqui, quando eu cheguei aqui, a gente fez um bocado de ministro de Eucaristia para que fosse em missão, porque sozinho eu não podia ir, em todo canto, né? E aqui frutificou, né, os grupos de missão. Pronto, aí vem a leitura do segundo livro de Samuel 11, que eu gosto muito, segundo Samuel 11, que é o pecado do Davi, que eu falei ontem, que é o pecado do Davi. Eu analiso esse texto em sala de aula, na Católica de Fortaleza. A gente passa um dia todinho só analisando esse texto aqui. Então vê, né? No ano seguinte, quer dizer, um ano lá, né, da vida de Davi, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, tinha a época da guerra, no antigo Israel. Eclesiastes fala o tempo da guerra, o tempo de paz, o tempo disso, o tempo daquilo. Então tinha um tempo da guerra para eles. Davi enviou Joabe era o general dele, do exército dele, com seus oficiais. Esse ventilador tá só para Nossa Senhora, se puder botar para mim é melhor. Cadê os meninos? Já falei que o menino é para estar aqui dentro da igreja, ele sai tudinho. Aí não dá para entender. Pode chamar. Não, pode chamar os meninos também. Estão fazendo aí fora. Que vocês ficam fazendo aí fora, que eu não entendo. Hã? Eu já avisei que é para assistir missa. Tem que dizer quantas vezes. Ajeita aqui o ventilador. Se é para servir e ficar lá conversando, não tem missa. Pois bem, ele mandou o Joabe, que é o general do exército, com os oficiais e todo Israel. Carãozinho resolve, viu? É muito bom dar carão para ver se aprende, né? Meu pai me dava um bocado, minha mãe, então pronto. E eles devastaram o país dos Amonitas e sitiaram Rabá. Começaram a guerra contra esses inimigos de Israel aqui. Davi ficou em Jerusalém, devia ter ido para a guerra, para criar vergonha. Davi ficou em Jerusalém. O rei não ia para a guerra. Hoje também não vai não, esse Trump aí, o Putin lá da Rússia, o chinês lá, nenhum vai para a guerra. Eles começam a guerra, os soldados vão e eles não vão. Era bom botar essa cambada tudo para lá, para ser o primeiro a morrer eles, porque eles começam a guerra e eles não vão. Deviam ir para morrer os donos dos países. Diga isso não, deviam estar lá para morrer, porque eles que estão começando a guerra, né? Então Davi ficou em Jerusalém. Um dia, pronto, vai começar a história do pecado dele. Ao entardecer, tardinha, Davi levantou-se de sua cama. Não devia estar dormindo de tarde, né? Devia estar fazendo alguma coisa. Pôs-se a passear pelo terraço de sua casa, com teto. Eu expliquei o teto da casa deles, podia passear, era todo plano. Às vezes tinha uma abertura para entrar luz, água, quando chovia. Em Jerusalém não chove nunca, ou muito pouco, mas para entrar luz. E não era palácio ainda não, era uma casa, né, um pouco melhor. Do terraço, ele avistou dali uma mulher que tomava banho. Lascou-se. Não devia ter acordado tarde, não devia ter subido para o terraço e não devia ter olhado para a mulher. Era uma mulher muito bonita, o hebraico fala isso mesmo. Davi procurou saber quem era essa mulher. Aí pronto, ele foi tentado, aqui entra a tentação, pode acontecer qualquer um, né? E ele pecou primeiro dentro dele. Ele concebeu o desejo dentro dele. Aqui começou o pecado dele, não foi quando ele chamou a mulher não. Aqui, quando ele viu, começou o pecado. Por quê? Porque ele aceitou o pecado.
Hoje não precisa subir para o terraço não, viu? Está no celular aí, viu? Toda hora está no celular, basta um cliquezinho que aparece. Arruma de mulher. Se olhar, já pecou. E se continuar, pecado mortal. Como é que o padre sabe? No teu celular não tem não? Todo celular tem, eu não preciso estar olhando não. Todo celular tem. Eu deleto na hora, quando vejo negócio de grupo, na hora. Pá. Se não deletar, tchau. Então, era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher, já pecou aqui. E disseram-lhe que era Betsabé. Por que ele quer saber? Filha de Eliã, mulher do Hitita Urias, mulher de um soldado. Esse soldado não era judeu, ele estava lá a pagamento. Ele era pago para matar. Hoje também tem. Essas guerras aí no Oriente, sei o quê, na Rússia. Eles pagam soldado para matar. No Ceará também tem assassino de aluguel. Ele era um assassino de aluguel, só que para guerra. Ele era contratado para matar esse Urias. Então Davi enviou mensageiros para que chamasse a mulher. Aqui a rede piorou. Por quê? Porque agora outras pessoas souberam do que vai acontecer. Ele manda pessoas chamar a mulher. É uma loucura dele. Não que se fizesse escondido estava certo. Estava não, mas agora espalhou. E logo no palácio, enviou mensageiro para que trouxesse a mulher. Ela veio, deitou-se e ele deitou-se com ela. Ele que fez tudo. Ah, por que a mulher deixou? Não fala. Mas foi ele mesmo. Planejou tudo. Em seguida, Betsabé voltou para casa. Bastou isso. A mulher concebeu. Oh, beleza. O que ele fez escondido, não, o senhor fala, que faz escondido vai ser revelado. Vai ser revelado agora, seu rei. Que tu fizeste aí escondido, nem era tão escondido que mandou o pessoal chamar a mulher. Imagina no palácio, né? Quem é que não sabe? Todo mundo soube da história. A mulher voltou para casa, quando concebeu, mandou dizer a Davi: estou grávida, te vira, né? E Davi, quando soube, segunda artimanha dele, primeiro foi esse pecado grave, que se chama adultério, pecado mortal. Depois ele dá uma ordem para o general dele, tal do Joabe lá. Manda Urias para cá, o marido da mulher. O que ele queria com isso, chamando Urias? Vamos ver. Como Davi era ruim. E o general mandou Urias, no meio da guerra, mandou Urias voltar. Quando Urias chegou, Davi pediu notícias de Joabe, tudo mentira, ele não queria saber não. De Joabe, do exército, da guerra, tudo mentira. Davi é adúltero, mentiroso, hipócrita. Um bocado de coisa ele aqui está pecando. O pecado é assim, ele cresce. E depois disso, para Urias, o marido da mulher: desce à tua casa e lava os pés. Lavar os pés, no hebraico tem relação com a tua mulher. Então o que Davi queria? Que ele fosse para casa, deitasse com a mulher, e o menino que nascesse, de quem seria aos olhos do povo? Dele, do marido. Entenderam ou não a história do Davi? É isso que ele queria. Ele preparou tudo. Desce para a tua casa e tem relação com tua mulher. Aí quando o menino nascer, todo mundo, não, o marido dela esteve aqui. Ela esteve no palácio, mas o marido dela esteve aqui, então esse menino é dele. E em seguida, ainda mandou um presente para ele. Quis comprar suborno, mas um pecado, quis subornar o soldado. Urias saiu do palácio, o Davi mandou um presente para ele. Mas aí o Davi se lascou, porque o soldado não foi para casa. Não foi. Ele dormiu no palácio. Porque era proibido, tempo de guerra, ter relação com a mulher.
E o soldado, ele era fiel. E um soldado estrangeiro. Ele não desceu porque era proibido. E o Davi, que era o rei, deitou com a mulher do homem, ainda vai matar o homem. Estou explicando bem direitinho para ver a gravidade do pecado de Davi. Urias dormiu à porta do palácio. Não foi nem dentro do palácio, não, foi na porta. Com os outros servos do seu amo. Dormiu com os escravos. E não foi para casa. Então, Davi se aperreou, né? Contaram a Davi dizendo: Urias não foi para sua casa. Se quem contou foi um daqueles que trouxe a mulher e sabia, na certa estava rindo, né? Davi vai se lascar. Davi convidou de novo o homem para comer e beber à sua mesa. E o embriagou, agora deixou ele bêbado. E ao entardecer, o homem, para quê? Para o homem beber e ir para casa. O homem não foi de novo. Ele se retirou e foi deitar-se no mesmo lugar, com os escravos. Em companhia do servo do seu senhor, não desceu para a sua casa. Segunda noite. Pronto. Aí Davi disse: ele não vai. Agora resolveu matar. Adultério, assassinato. Davi é assassino. E é adúltero. O rei de Israel. Jesus descende dele. O soldado é muito mais fiel do que o Davi. Muito mais fiel do que o Davi. A grande questão que a gente coloca aqui, que eu pergunto em sala de aula é: o soldado desconfiou de alguma coisa? Ou ele era inocente, nem percebeu o que estava acontecendo? O texto não responde. Mas a gente pode pensar, ele era um soldado. Né? Soldado não é inocente. Ele estava numa guerra. O rei manda chamar ele para dar presente para ele ir para casa dormir com a mulher dele. Por quê? Ao menos a pergunta ele deve ter feito, né? Por quê? Eu estudei no colégio militar, né? 6 anos. Estudei para ser militar. Então lá não tem inocência não, a gente aprende a ser prestar bem atenção nas coisas. O texto não diz se ele sabia ou desconfiou. Para mim, ele desconfiou, mas não importa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta: ainda é covarde. Por que ele não matou o homem? Mandou foi matar. Já tinha matado um bocado de gente, Davi. Escreveu uma carta a Joabe, o general, e mandou a carta pelo Urias. O homem levou a carta que era o atestado da morte dele. Na carta era para botar ele na frente do combate para ele morrer. Mas como a carta tinha um selo, ele não podia ler. Era proibido ler a carta do rei. Né? Até isso, o homem foi leal, ele não quis abrir a carta. Né? Mandou a carta pelo Urias, na carta dizia: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o, para que seja ferido e morra. Davi é, de novo, adúltero e assassino. E impostor, e mentiroso, e hipócrita, quis subornar o homem. Tudo isso ele é. O foi aqui. O general, quando o Urias chegou, Joabe, que sitiava a cidade, estava sitiando a cidade, colocou Urias, obedeceu, o general obedeceu, colocou o homem lá na frente, no combate, onde ele sabia que estavam os guerreiros mais valentes do outro lado. Eles usavam flecha e espada na época. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e morreram alguns do exército de Davi. E morreu o Urias. Pronto. Falei bem devagarzinho. Né? Esse é o pecado de Davi. Não julgue não, porque qualquer um aqui pode cometer. Qualquer um. Né? Aí agora, aqui no Brasil, aquela corretora, né, que depois de 40 dias encontraram o corpo. Foi o caba lá, o síndico, né? Tudo leva a crer, né? Que foi ele.
não vou passar a mão na cabeça do Davi. Vários pecados aqui gravíssimos. Amanhã a gente vê como é que termina essa história. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em nossa Mãe Maria Santíssima.